Agora nós vamos ler o versículo 3, onde começa o relato da tentação propriamente dito. Então, depois dos 40 dias, aí acontece o quê? A palavra de Deus diz que então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Então veja só, o diabo esperou passar os 40 dias, pegou Jesus debilitado com fome e aí chegou para fazer o seu ataque, porque ele imaginou que seria mais fácil, Jesus estando debilitado fisicamente, seria mais fácil dele conseguir o seu propósito. Então o tentador, se aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A primeira coisa que nós vemos aqui, Satanás ele usa a expressão se és filho de Deus. Por que ele usa essa expressão, se és filho de Deus? Isso é o que tinha sido acabado de ser dito a respeito de Jesus no seu batismo. Depois que ele foi batizado, diz que uma voz do céu, o Pai, falou assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Então foi afirmado publicamente que ele era o Filho de Deus. E isso já tinha sido afirmado também quando o anjo apareceu para Maria. Em outros momentos já tinha sido afirmado que Jesus é o Filho de Deus. E o diabo estava com certeza acompanhando esses acontecimentos. Ele tinha ouvido essa afirmação a respeito de Jesus. Então ele pega essa afirmação de que Jesus era o Filho de Deus, não um filho qualquer, mas o Filho unigênito, o Filho único de Deus. E aí ele vai e usa isso. Quando ele começa a frase, ele fala: se és o Filho de Deus. Em outras palavras, o diabo estava querendo dizer o quê? Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, você não é o Filho de Deus? Não foi afirmado que você é o Filho de Deus? Então prove. Mostre aí que você é o Filho de Deus. Eu quero ver uma prova, eu quero que você tenha agora uma atitude para mostrar quem você é. Prove que realmente você é o Filho de Deus. Não adianta só uma declaração, não. Não adianta só alguém dizer, ou Deus dizer que você é o Filho de Deus. Eu quero ver agora que você prove. Eu quero que você me prove que você é o Filho de Deus. Então Satanás estava tentando Jesus aqui a ser o quê? A ser egoísta. A ser uma pessoa que ia usar de um milagre para poder provar quem ele era. Ele queria que Jesus tomasse uma atitude de querer provar quem ele era. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa interessante. Quem é alguma coisa não precisa provar nada para ninguém. Quem tem segurança do que é, não precisa se preocupar em provar nada, em fazer alguma coisa para provar alguma coisa para os outros. Então, por exemplo, se você é um servo de Deus, se você é um filho de Deus, você não precisa cair na tentação de se preocupar em querer provar para os outros que você é um filho de Deus, que você serve a Deus. Não importa se as pessoas estão duvidando de você ou não. Você não precisa cair no erro de ficar querendo provar, querendo tomar algumas atitudes para mostrar quem você é, ou entrar num bate-boca para provar que realmente você é um filho de Deus, ou para provar qualquer outra coisa, para provar que você tem um chamado, que você tem um ministério, que você é um pastor, que você é diácono, presbítero ou missionário. Você não precisa estar se preocupando em provar isso para ninguém. Nós temos que ser pessoas que sabemos quem nós somos. A nossa consciência precisa estar tranquila diante de Deus de saber quem nós somos. Deus ele revela para nós quem nós somos. Ele testifica no nosso coração, ele fala conosco. E isso nos dá certeza. A gente não precisa provar nada para ninguém. Tem muita gente que às vezes cai nesse erro de estar se preocupando muito com o que os outros pensam, com o que os outros acham,
e querendo a fina força provar por palavras e por atitudes que ele é isso, que ele é aquilo, que ele foi chamado para isso ou para aquilo. Isso é besteira. Isso é coisa de pessoas que não têm segurança. Pessoas que não têm segurança de quem elas são. Pessoas que não estão realmente se sentindo firmadas naquilo que elas são de verdade. E aí nós vemos muita gente às vezes abrindo a boca para poder afirmar, olha, eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, eu sou pastor aqui, eu sou diácono, eu sou missionário, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tipo, para poder confirmar diante dos outros porque está achando que alguém está duvidando do que ele é. Isso é besteira. Isso é uma coisa que não vale a pena, isso é uma coisa desnecessária, isso é uma coisa de quem não tem segurança. Então Satanás queria que Jesus mostrasse essa atitude de insegurança, de alguém que não tinha confiança no que Deus afirmou, que ele era o Filho de Deus, que precisava provar para Satanás que ele era o Filho de Deus. Por isso que Satanás diz, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, prova fazendo com que essas pedras aqui se transformem em pães. Senão eu não vou acreditar, senão as outras pessoas não vão acreditar. Você tem que dar uma prova. E é interessante que a tentação aqui, o que significou isso? Manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás queria que Jesus fizesse um milagre com motivos errados, com motivos egoístas. Que Jesus se mostrasse ali egoísta, egocêntrico e fizesse um milagre para provar algo a respeito dele mesmo. Era isso que Satanás queria. Só que o milagre, ele não tem esse propósito. O milagre ele não é para ser feito para provar que nós somos alguém. Ninguém pode querer fazer um milagre ou fazer qualquer outra coisa para provar que é alguma coisa. O propósito do milagre qual é? É dar honra, é dar glória a Deus. O propósito do milagre é glorificar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Todo e qualquer milagre, o propósito é esse, é dar glória a Deus. Nunca dar glória a um homem, nunca chamar a atenção para uma pessoa, nunca para provar que alguém é alguma coisa. O propósito do milagre sempre é glorificar a Deus. Então, num sentido humano aqui, porque Jesus estava sendo tentado como um homem, na sua natureza humana, Satanás queria que ele usasse de um milagre para provar quem ele era. É o que muita gente hoje em dia às vezes faz. Muita gente quer usar os dons de Deus, quer pessoas que têm dons de pregar, ou de ensinar, de evangelizar, ou de curar, ou de fazer maravilhas, ou de falar em línguas, ou de interpretação de línguas. E tem muita gente que quer às vezes usar esses dons, profecia, seja qual for. Tem gente que quer usar esses dons com o propósito de se mostrar, de querer provar para os outros que ela é alguma coisa, que ela é filho de Deus, que ela é usada por Deus, que ela tem aquele dom. E aí, meu irmão, isso é algo maligno. Se alguém quer usar de um dom de Deus para querer se estabelecer, para querer provar que é alguma coisa, sem perceber, ela está caindo na tentação que o diabo lançou para Jesus. E Jesus não caiu, mas tem muita gente que está caindo nessa mesma tentação. Porque o diabo ele continua ainda tentando as pessoas. Quantas pessoas não são tentadas pelo inimigo da seguinte maneira: olha, você tem que mostrar quem você é. Você tem que mostrar os dons que você tem para que as pessoas vejam quem você é. Para que você possa aparecer, ficar em evidência. E provar que você tem esse dom, que você tem o chamado. E aí tem gente que às vezes quer fazer a obra de Deus, quer ser usado por Deus. E isso é errado? Não. Mas a pessoa quer fazer
pelos motivos errados, com a motivação errada, não de dar glória a Deus, mas de aparecer. Quantas igrejas hoje em dia não fazem supostos milagres, ou até verdadeiros milagres, com o propósito de fazer propaganda do seu ministério, propaganda da sua igreja, chamar a atenção para a sua igreja, ou chamar a atenção para si mesmo, para dizer, olha, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, na minha igreja acontece isso, olha, na minha igreja tem milagres. Propósito errado, motivação maligna. Não é esse o propósito de se realizar milagres ou fazer qualquer outra coisa. O propósito de se realizar milagres é dar glória a Deus. Era justamente esse o erro que Satanás queria que Jesus cometesse. Que Jesus usasse do seu poder para realizar um milagre, para se mostrar com uma motivação egoísta de querer provar quem ele era, num sentido humano, para poder mostrar algo para as pessoas. E Jesus nunca fez milagre para poder receber glória humana, para querer ser admirado pelas pessoas, para querer que as pessoas o colocassem como um rei, como alguém que estava acima dos outros, num sentido humano, para receber glória humana, honra de pessoas. Jesus nunca fez um milagre com esse propósito. Todos os milagres de Cristo foram com o propósito de dar glória a Deus e de provar que o seu ministério era divino, não com o intuito de receber glória e honra humana, de ter algum status humano, de ser bajulado pelas pessoas aqui nesse mundo e conseguir algum tipo de privilégio aqui. Não, Jesus sempre fez os milagres com o propósito de dar glória a Deus. Por isso que ele não fez isso aqui, que o diabo queria, de transformar pedras em pães com o propósito de prover alimento para si mesmo. Não era uma motivação correta, por isso que ele não fez isso. É o que a gente vai ver agora no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que acontece aqui? Jesus dá uma resposta para Satanás usando a palavra de Deus. Ele diz, está escrito. Jesus mostra aqui, primeiramente, um zelo pela palavra de Deus. A resposta dele está baseada naquilo que Deus disse. A maneira dele repreender o diabo é se firmando na palavra de Deus. É declarando, falando a palavra de Deus. Isso é até um ensinamento para nós, de que a maneira da gente rebater o inimigo, da gente contra-atacar os seus ataques, é usando a palavra de Deus. Se ele vem contra nós nos tentando, ou armando armadilhas, nós usamos a palavra de Deus como a nossa arma de ataque contra o inimigo. E aí Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus aproveita a oportunidade para dar um ensinamento, para registrar algo muito importante. O diabo estava aqui preocupado com o alimento físico. O diabo estava querendo que Jesus transformasse pedras em pães, em alimento físico. E aí Jesus aproveita a oportunidade para mostrar que existe algo muito mais importante do que um alimento físico. O diabo estava querendo que a atenção de Jesus se voltasse para a comida, porque Jesus estava com fome. E aí o diabo estava querendo que Jesus desse prioridade, importância demasiada ao pão, ao alimento físico. Que o foco de Jesus estivesse no que é material. Era essa a vontade do diabo. Só que Jesus não perdeu o foco. Jesus não deixou que o diabo tirasse o foco dele do que é mais importante. E aí ele traz essa lição, olha, o homem não vive só de pão, vive de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus quis ensinar?
existe algo muito mais importante. Nós não precisamos só de alimento físico para viver. A nossa vida precisa de alimento espiritual, do alimento que procede da boca de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala. Jesus estava querendo ensinar que nós temos um espírito, nós não temos somente um corpo. O nosso corpo precisa de alimento físico, mas o nosso espírito, a parte espiritual que se comunica com Deus, precisa de alimento espiritual, precisa estar alimentada espiritualmente. E isso é muito mais importante até do que o alimento físico. Era isso que Jesus queria ensinar. E aí, irmãos, nós vemos que geralmente no mundo as pessoas não percebem essa realidade e acabam caindo no erro de dar uma grande importância ao que é físico e esquecer do que é espiritual. Quantas pessoas hoje no mundo não estão apenas se importando com o que é material, com o alimento físico? Ninguém esquece de comer. Ninguém que tenha comida e que tenha condições esquece de se alimentar. Todo mundo se alimenta todo dia. A grande preocupação das pessoas no mundo geralmente é o quê? Em ter comida, em ter provisão, em ter alimento para si e para a sua família. O mundo se preocupa com isso. E é errado? Não. Mas qual é o erro? As pessoas só se preocupam com isso muitas vezes. A maioria das pessoas não está preocupada em como está o seu espírito. Muitas dessas pessoas estão com o seu espírito morto. O seu espírito está passando fome. Está sofrendo por inanição, por fome espiritual. E as pessoas só estão preocupadas com o alimento físico. Poucas pessoas são aquelas que percebem essa verdade, de que elas têm um espírito e que elas precisam alimentar esse espírito. A maioria das pessoas passa dias e dias sem alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, sem comer desse alimento que procede da boca de Deus. A maioria das pessoas está morrendo espiritualmente. A maioria das pessoas não conhece a palavra de Deus. A maioria das pessoas não meditam nas Escrituras. A Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita. É o alimento que Deus deixou para nós, para que a gente se alimente dela, para que a gente medite nas Escrituras, para que a gente reflita, para que a gente possa, através dela, se alimentar espiritualmente. Por que a gente se alimenta espiritualmente através das Escrituras, da Bíblia? Porque quando a gente medita na Bíblia, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a nós mesmos, nós conhecemos a vontade de Deus para nós. E aí o que acontece? Deus produz vida em nós. Deus produz crescimento espiritual. Deus produz transformação. Deus aviva o nosso espírito. Deus nos fortalece. Deus faz com que o nosso espírito se eleve. A gente cresce. A gente amadurece. A gente é transformado, santificado, restaurado, avivado. Nós recebemos vida de Deus. Somos abençoados através da meditação nas Escrituras, de refletir na palavra de Deus, de se alimentar diariamente dessa palavra. Então, se nós quisermos ser pessoas sábias, pessoas que estejam bem, não só no corpo, mas no espírito, a gente precisa entender essa verdade que Jesus ensinou, que nós não vivemos só de pão, nós vivemos também da palavra de Deus. Se a gente não se alimentar da palavra de Deus, nós estamos destinados a morrer espiritualmente. Não se alimentar da palavra de Deus é suicídio espiritual. É fraqueza na certa. Nós vamos nos distanciar de Deus, vamos nos enfraquecer, vamos dar lugar para o pecado, vamos cair nas tentações de Satanás, porque o espírito enfraquece se ele não é
alimentado pela palavra que procede da boca de Deus. Então, assim como você se alimenta, alimenta o seu corpo, lembre-se de se alimentar também no seu espírito, de alimentar o seu espírito. Aí muitas pessoas dizem, irmão, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Essa é uma questão de necessidade. Nós temos que arrumar tempo. Todo mundo arruma tempo para comer. A gente precisa arrumar tempo para meditar na Bíblia, para a gente poder estar bem alimentado.